Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de 1 Pedro, capítulo 1. E o estudo de hoje denomina-se Jesus é a Esperança. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Amigos, é com grande alegria que nós iniciamos este estudo bíblico das cartas de Pedro. Então, nós começaremos aqui com a carta de 1 Pedro, como acabamos de ler, os primeiros versículos do capítulo 1. E fazendo um breve esboço, um breve resumo, né, todos nós conhecemos aquele grande apóstolo de Cristo chamado Simão Pedro. E Pedro, para a gente entender um pouquinho do contexto do que ele tá falando aqui, para quem ele está falando, né, nessa carta, Pedro ele direciona essa carta para uns irmãos não judeus, por isso que ele vem citando aqui, peregrinos, né, estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitina, ou seja, são estrangeiros, são pessoas que não eram judeus como Pedro. Aqui Pedro já não tinha mais aquela, entre aspas, discriminação que ele teve antes. Paulo chegou lá no livro de Atos, inclusive, a repreender Pedro, porque ele ainda tinha essa dificuldade em aceitar os gentios como parte do reino de Deus. E aqui Pedro então se preocupa muito com essas pessoas que estavam sendo perseguidas. E é por isso que o tema principal, pelo menos desse capítulo 1, é sobre a esperança. E diante disso, então, esse é o tema de hoje, né? Jesus é a esperança. É isso que ele está querendo dizer para todo aquele povo que era perseguido pelos gregos, pelos romanos, as pessoas que estavam ali em volta deles. Por isso, Pedro então decide escrever essa carta. E é interessante que lá no capítulo 5 chegaremos lá, falaremos um pouco mais sobre isso, mas a gente vê que Pedro teve um grande apoio de Silvano, que algumas versões bíblicas citam que é Silas, que é aquele homem ali que tem uma variação do nome. Então, esse Silvano que ele cita seria aquele mesmo Silas que esteve com Paulo em algumas viagens e neste momento estaria com Pedro, até porque Pedro tinha um pouco de dificuldade. Essa carta foi muito bem escrita e
Pedro não tinha tanta facilidade em escrever dessa forma. Era um homem quase que iletrado, quase que analfabeto. E ele então conta com essa ajuda de Silas, de Silvano, para poder escrever uma carta sobre esperança para aqueles irmãos e que também serve como esperança para todos nós. Então, desde já, você que está ouvindo este estudo bíblico, espero que permaneça ouvindo os próximos capítulos desta carta, que essa carta te traga esperança, te traga aí a certeza de que Jesus é suficiente, que Jesus é capaz de trazer a existência aquilo que não existe em nossas vidas e que nos acompanhe aí nos nossos canais, no Spotify, no YouTube. Estamos também chegando no Instagram, Wi-Fi, Conectados com Deus. Que você seja abençoado e compartilhe com todas as pessoas que você sabe que necessita dessa mensagem de esperança. Dando continuidade, então, ali no versículo 3, Paulo vai louvar ao Senhor pela esperança viva, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Pedro, então, deixa claro para todos aqueles que precisam de esperança: Jesus, através da sua ressurreição, através da morte e ressurreição naquela cruz, é Ele quem nos dá a verdadeira esperança. E ele ainda garante que existe uma herança nos céus que não perece, que não perde o seu valor. Olha, ele não macula-se ou perde o seu valor, herança guardada nos céus para nós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Olha que interessante. Então, através da nossa fé em Cristo, nós temos esperança e isso resulta em uma herança que está guardada para nós, guardada pelo próprio Deus. Olha que privilégio. Deus aceitou, aceitou-nos de volta, a família dele, através do sacrifício de Jesus, fez com que nós nos tornássemos herdeiros disso, uma grande herança, e ele mesmo guarda a nós. E ele guarda isso através da nossa fé, como foi dito anteriormente. Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Ou seja, vai chegar o momento que nós teremos parte dessa herança, não porque nós merecemos, mas sim porque nós temos fé no sacrifício de Jesus, e isso gera a esperança que nós temos nessa vida. Tanto que Paulo até vai citar também Cristo em nós, a esperança da glória. A palavra esperança significa Jesus Cristo na vida de cada um de nós, principalmente naqueles que creem. Versículo 6: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro agora revela que todos irão passar por provações. Olha o que ele diz: mesmo que por um pouco, que vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim como Paulo sempre disse, assim como Jesus sempre disse, cada carta da Bíblia vai nos revelar que nós não estamos isentos das provações, que nós passaríamos sim por diversas provações. Tiago também cita isso. Agora Pedro também disse aqui, nós passaremos por todo tipo de provação. Mas isso acontece para que fique comprovado que a fé que nós temos, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que ele quer dizer aqui? Que assim como o ouro, que ele tem que passar pelo fogo e ele continua com o seu valor, na verdade o seu valor fica ainda maior por conta daquela de ser refinado daquela forma. Isso é necessário para preservar o valor do ouro. E assim é como a provação ela vai vir para que de fato revele todo esse valor que nós temos em Cristo, né? Que nós passamos a ter por causa de Cristo. Então é isso que ele está dizendo: olha, essas provações elas vão comprovar o valor que cada um de vocês tem.
Isso vai nos fazer tornar-nos cada dia melhores, cada dia mais aperfeiçoados, mais santos no Senhor. E ele segue no versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Isso aqui ele está falando de Jesus Cristo. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Ou seja, Jesus é o nosso alvo. Toda fé que nós temos é por Jesus, porque ele é a nossa esperança viva. Versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, e vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Existem coisas reveladas a nós que não foram reveladas nem aos anjos. O Espírito Santo hoje habita dentro de nós e ele revela a nós aquilo que o Senhor quer que seja revelado, o que está no coração de Deus. E isso é um grande privilégio para aqueles que creem, para aqueles que têm Jesus como a sua esperança. E finalizando então este estudo, como ele vem citando aqui: olha, vocês conhecem os profetas do Antigo Testamento, eles não estavam pregando para si próprios, estavam pregando para vocês. Ou seja, tudo que eles disseram ali no Antigo Testamento, tudo que nós aprendemos no Antigo Testamento aponta para os tempos recentes, apontam para Jesus. Jesus sempre foi a esperança, ele vive desde a eternidade, ele era a esperança desde Adão e continua sendo a esperança até hoje nas nossas vidas, e isso é um grande privilégio que nós temos em nome de Jesus. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus nesse dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.